Sejam todas muito bem-vindas a essa super aula que eu vou te mostrar onde você está travada na sua vida amorosa. O que é que está bloqueando a sua vida amorosa? E vamos fazer algo bem profundo e muito detalhado. Eu vou desenhar para vocês onde é que está a trava, vou dar um exemplo e vou te mostrar como sair desse bloqueio. Combinado? Lembrando, Leoas, que essa metodologia que eu desenvolvi é própria, é minha, é exclusiva, você não acha em lugar nenhum. Foi tudo isso fruto de muito estudo, muitas pesquisas e também da minha experiência prática, não só na minha vida amorosa, como das minhas alunas, das minhas mentoradas. Então vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para a gente começar a nossa aula. Muito bem. O que é que eu quero mostrar, iniciar mostrando para vocês? O que é que a gente vai fazer aqui hoje? Existem bloqueios que estão travando, sabotando a sua vida amorosa. E como você vai libertar cada um deles de uma vez só. Eu sempre começo as minhas aulas com essa frase, porque eu sempre fui uma aluna muito estudiosa, uma criança muito estudiosa, e eu trago isso até hoje. A CDF, sou eu, prazer. Então, para mim é muito importante o conhecimento. O que eu vou trazer para você não é nada raso, não é nada que a gente vê por aí, qualquer esquina, é tudo fundamentado. E é esse convite que eu te faço. Nunca olhe para o óbvio, porque a razão que te mantém bloqueada é algo que você não está vendo, é algo que vai além do aparente. Porque se você concorda comigo, se você soubesse o que era, se você já estivesse vendo, você já saberia resolver? Ou já não teria dado um passo, pelo menos, para resolver isso? Então, esse é o meu convite para você. E essa aqui era eu, loiraça. Por que que eu estou trazendo essas imagens para vocês, leoas? Porque eu era essa pessoa muito focada e preocupada com o meu corpo, com a minha aparência física. Então, eu era muito loira, eu estava sempre na academia, eu estava sempre fazendo muita dieta, como vocês podem ver, barriga tanquinho. E muitas das leoas, das alunas que chegam até mim, ai, Carol, mas é difícil eu encontrar alguém, eu não saio de casa. Eu já saía de casa, eu já ia para as melhores festas, eu ia lá para Jurerê Internacional, eu ia para o Rio de Janeiro para um carnaval. E mesmo assim, eu tinha má sorte no amor. Não dava certo, não ia. E eu conhecia gente, porque eu estava nas festas, não só isso, no meu trabalho, me permitia conhecer mais pessoas, eu tinha uma aparência, vamos colocar assim, no padrão de loira, alta, com muita academia e tudo. E mesmo assim eu não saía desse lugar de má sorte, dedo podre, escolhendo os piores tipos. Quem já conhece a minha história que sabe, né? E eu, nessa época, eu achava que a minha força estava na minha aparência. Se eu fosse aquela mulher perfeita, ia vir os homens. E não, não. Os homens que vinham já não era tão congruente, tão alinhado àquilo que eu queria. Quem me queria, eu não queria. Quem eu queria, ficava de enrolação. É familiar para você? Eu tinha essa questão de identificação fora, então fazer dinheiro, trabalhar, cuidar do corpo, e nada disso me trouxe resultados. Eu vou te falar o que me trouxe resultados. Foi quando eu fiquei morena, brincadeira. Me trouxe resultados foi quando eu parei de olhar para fora, para o meu minha aparência física, para o trabalho, para o dinheiro, para os estereótipos e passei a olhar para dentro, para mim, para o meu mundo interno. Quando eu mudei o que está dentro aqui do meu mundo interno, isto é, o meu mundo emocional,
veio a pessoa certa para mim, veio o cara certo para mim. Hoje eu vivo um relacionamento amoroso dos sonhos. Não vou falar que é perfeito, porque o que é perfeito está morto, né? Mas tudo que eu nem sonhava em ter essa sorte, nem sonhava em encontrar um cara que nem ela. Mas foi possível. E se eu tô aqui falando para você que eu, anos e anos, dedo podre, um pior do que o outro, sofrendo, apanhando, tentando. Se eu conseguir, não tenha dúvidas, você também consegue. E por isso que eu sempre falo, nunca desista do que faz o teu coração vibrar. Se Deus colocou esse desejo no teu coração, de se casar ou de ter um relacionamento amoroso, de ter um companheiro, viver uma relação saudável. Se Deus colocou isso no teu coração, é porque é possível de realizar. Você só precisa de um caminho, você só precisa de um método, só precisa de um direcionamento. E é para isso que você está aqui hoje nessa aula, combinado? Então vamos lá, Leoa. O que é que eu quero trazer para você? A caixa preta dos relacionamentos. Já falei e vou reforçar. O que eu trago aqui, fruto de muitos estudos, pesquisas, especializações, cursos, livros e muita vivência prática minha. E quando eu estou aqui gravando esse vídeo, são mais de 2.000 mulheres que já passaram por mim, então eu sei do que eu estou falando. Vamos aqui comigo. Eu adoro esse conceito do iceberg porque é a base daquilo que eu falo. A gente foca tanto naquilo que está visível e a gente só foca naquilo. É só aquilo. Vamos pegar um outro tema para vocês terem uma ideia. Dinheiro. Ai, Carol, me falta uma pós-graduação, me falta um curso a mais, me falta um curso de oratória. Isso tudo é o que é visível. Será? Como é que está a tua autoestima? Como é que está a tua confiança? Como é que está a relação com seus pais? A gente precisa olhar para o que está abaixo da superfície, porque essa é a maior parte. O nosso inconsciente corresponde a uma maior parte que é o nosso consciente, que é só isso aqui. E você é movida por isso que é invisível. É o invisível que me move e que te move, não o visível. Por isso que a gente precisa olhar além do aparente, olhar no profundo. E essa é a minha proposta para você. E o que hoje a gente vê no mercado? Eu fico brava quando eu vejo nas redes sociais. Estou aqui no Instagram, 5 técnicas de sedução. Faça isso e tenha um homem aos seus pés. Ou, por exemplo, ó, você vai fazer o seguinte: quando ele manda mensagem, você não responde na hora, você espera 2 horas, aí você responde. Se ele responder rápido, você segue a sequência. Se ele demora para responder, você responde daqui a 2 dias. Esses joguinhos, tudo que é comportamento, é muito pouco. Não é isso que você precisa focar. Lembra a minha foto? Eu sarada, com um corpo e uma aparência no padrão, né, da sociedade, saindo descolada, indo para as festas. Tinha má sorte, tinha dedo podre. E aí? Adiantou alguma coisa? Porque eu estava focada no comportamental, eu estava focando naquilo que é aparente, quando a chave está aqui, está aqui. E eu vou mostrar para vocês, fica aqui comigo. São 6 camadas que te deixam bloqueadas, travadas na tua vida amorosa. Eu vou discorrer sobre cada uma delas, dar um exemplo e falar como você sai dela, ok? Vão ser essas 3 camadas, essas 3 fases, em cada camada que eu vou falar para vocês. Primeira camada, ancestralidade. O que significa isso, Carol? Nós somos muito mais leais do que livres. Nós fazemos parte de um sistema familiar, pais, avós, bisavós, trisavós. A vida chegou até nós por meio dessas pessoas, você querendo ou não, gostando ou não, você faz parte desse sistema familiar. Ai, Carol, eu não me sinto pertencente. A tua alma pertence. Isto é, porque a vida chegou até mim por meio dessas pessoas, há como se fosse uma espécie, tá? Só para ficar um pouco mais didático para vocês, como se fosse uma dívida, como se fosse um vínculo.
Você está vinculada a essas pessoas. Quer você conheça, quer você não, você está vinculadas a essas pessoas que promoveram o fluxo da vida, que a vida chegou até você por meio delas. E o que que acontece na prática, num relacionamento amoroso em específico? Lealdades, compensações. O que é isso, Carol? São as famosas maldições familiares, que é quando eu, por amor a esse sistema familiar, por lealdade, ou sabe quando você só segue o fluxo? Eu repito o que as minhas ancestrais viveram no relacionamento amoroso. Eu repito padrões. Eu fico tão sozinha quanto elas. Eu sofro tanto no relacionamento amoroso quanto elas. Então, existe um vínculo invisível, um vínculo que é de alma, que o teu consciente não percebe, está no inconsciente, que me faz repetir os padrões. Por quê? Porque existe essa espécie de dívida, que é uma espécie de eu devo a minha vida a essas pessoas. Existe um amor. Por amor a essas pessoas, eu repito, lógico que é um amor que adoece. Eu repito essas histórias ou eu compenso. As minhas ancestrais sofreram na mão de homem, hoje o homem vai sofrer na minha mão. Ah, mas eles vão sofrer, e nessa você não acaba, você não se abre para que um homem saudável possa vir ao seu lado. Você busca exatamente os piores para ficar igual às suas ancestrais, isto é, leal, isto é, cegamente. Isso é um vínculo cego, tá? Repetindo o mesmo padrão ou querendo compensar alguma coisa. É o que a gente chama, né, como eu falei, maldições familiares. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma mentorada minha, eu vou colocar aqui um nome fictício para não abrir, né, a história dela e contar alguns pontos só para exemplificar para vocês. Vamos colocar aqui a Mariazinha. Então, a Mariazinha veio até mim com essa questão de relacionamento amoroso. E o que ela começou a falar repetidamente para mim? Carol, meu pai é um péssimo marido, ele é muito grosso com a minha mãe. Várias vezes eu brigava com meu pai, eu entrava no meio da relação, que ele não podia falar com a minha mãe desse jeito, porque, nossa, Carol, eu fico pensando assim, que casamento é esse da minha mãe? E vinha uma certa sequência, né, dessas frases. Eu perguntei para ela, Mariazinha, e as outras mulheres da tua família, tias, avó, você tem esse conhecimento? Nossa, as minhas tias são outras que não dão sorte. Nossa, eu fico olhando assim, eu não quero esse relacionamento para mim. Exatamente o que ela falou para mim, eu não quero. E a minha avó criou os filhos sozinha, porque o meu avô abandonou. E a gente foi se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. Ela estava leal ao sofrimento dessas mulheres. Quem sou eu para ser feliz num relacionamento amoroso? Quem sou eu para encontrar um cara legal, saudável, quando tantas mulheres do meu sistema familiar não puderam, não conseguiram? E nessa lealdade cega, que a gente não faz isso propositalmente, a gente repete os mesmos caminhos. Por isso que é muito comum um sintoma de que você está leal à sua ancestralidade é você se sentir invisível. Porque não chega ninguém, ninguém passa. Ninguém passa, estou invisível, não sei o que eu estou fazendo, porque nenhum cara vem, parece que acontece alguma coisa. Então, essa pode ser uma camada que você está presa. Carol, como é que eu saio então dessa camada, desse bloqueio? Você precisa trazer para o seu coração que você pertence a esse sistema familiar, mesmo que você faça diferente, mesmo que você seja diferente, mesmo que você tenha um destino diferente das mulheres da sua família, por exemplo. E você precisa ver o amor dessas mulheres por você. Você acha mesmo que mãe ou avós ou esse vínculo de alma existe um amor? Mas, Carol, minha mãe é narcisista. Existe um amor de alma nesse sistema familiar que vincula todo mundo.
Afinal, a vida vinculou todo mundo. Você acha mesmo que alguém que nos ama, que tem esse amor, que tem esse vínculo, ia desejar que a gente repetisse e sofresse o que elas sofreram? Não. Quando eu consigo olhar para esse amor dessas ancestrais por mim, eu consigo fazer diferente em honra a elas. É um processo profundo e é um processo muito lindo a ser feito. Aí você desbloqueia essa camada. Qual é a próxima camada? Camada pais, pai e mãe. Sim, a sua relação com seus pais pode estar bloqueando a sua vida amorosa, tanto pai quanto mãe. Vamos falar um pouco de pai. Tanto se você é a filhinha do papai, meu pai era perfeito, Carol, o melhor homem do mundo, meu herói, a gente é muito junto. Ou ao contrário, meu pai me abandonou, meu pai me rejeitou, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Está bloqueando os dois, tá? Mesma coisa, a mãe. Ai, minha mãe, tadinha. Olha o exemplo que eu também dei. Tadinha, minha mãe é a minha parceirinha, é tudo para mim. Ou eu odeio a minha mãe é narcisista. Ambos os extremos vão te manter presa e você não vai ter uma vida amorosa saudável. Vou dar um exemplo agora de cada um. Pai, uma aluna minha tem uma história muito interessante, porque quando ela era pequena, os pais se separaram, o pai conheceu uma outra pessoa e constituiu uma família. E com o tempo, cada vez menos ele ia visitar a minha aluna. Vamos colocar aqui um codinome Maria, Mariazinha. Ele visitava cada vez menos ela. E chegou um tempo que era assim, uma vez por ano, no Natal, no Ano Novo, uma data assim, ele ia lá, visitava, passava um tempinho e ia embora. Passava um tempinho e ia embora, passava um tempinho e ia embora. E ela se tornou uma mulher, começou a fase do relacionamento, começava a relação, terminava. Começava a relação, terminava. Ela se sentia abandonada, ela se sentia rejeitada, e ela chegou até mim num estado de profunda dor, que ela me disse, Carol, não aguento mais ser abandonada pelos homens. E fomos investigando, olhando um pouco para a história dela. O que que acontecia? Ela registrou um script, um padrão, uma configuração da relação dela com o masculino, o pai, o primeiro masculino da nossa vida. Ela configurou e começou a reviver esse padrão com o primeiro masculino em todos os relacionamentos amorosos. Ela conhecia o cara, no início era tudo maravilha, né? Tudo maravilhoso. Depois o cara abandonava, assim como esse pai fez lá atrás. Então vinha, ficava um tempo e depois o cara ia embora. E deixava e sumia e vinha cheio de desculpinha. E às vezes sumia mesmo, tá? Ghost. E ela revivia, 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 revivia. Vamos dar um exemplo de mãe. Mãe, nosso primeiro relacionamento, nosso primeiro espelho, nosso primeiro tudo. Uma cliente minha, a gente trabalhando as questões, minha mãe, muito crítica, minha mãe muito dura, minha mãe muito exigente. Então, ela tinha uma mãe autoritária. Com a mãe, a gente aprende o quê? A receber, receber amor, receber um elogio do outro, a amar e ser amada. Ela entrava nos relacionamentos e ela não conseguia ficar, ela não conseguia sustentar, porque ela só dava, ela só fazia, ela só queria salvar e fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo, fazia tudo e chegava para mim, Carol, eu fiz tudo por ele. Ela não conseguia receber, desequilibrou a relação, o cara foi embora.
E é um padrão que se repete uma vez, se repete outra vez, se repete outra vez. Um outro exemplo bem clássico, essa de uma outra mentorada minha, nos seus 40 e poucos anos. Ai, Carol, minha mãe é minha melhor amiga. Eu vou para todos os lugares com a minha mãe. A gente mora junto, eu sou a companheirinha dela. Ai, porque eu não posso viajar durante muito tempo, né? Porque minha mãe vai ficar sozinha. Quem vai chegar se o lugar ao teu lado está ocupado? Já parou para pensar? Então, questões com pai e com mãe vão bloquear, sim, a sua vida amorosa. Como é que eu resolvo isso, Carol? Precisa colocar cada um de volta no seu devido lugar. Seus pais não são os vilões e seus pais não são os heróis, o santo, aquilo tudo de maravilhoso. São duas pessoas muito comuns, são dois seres humanos com muitos erros e com seus acertos também, tão humanos quanto você, imperfeitos. Tira o papel do vilão, da vilã. Existe uma história por trás de cada um deles. Uma história difícil, cargas difíceis. Respeite essa história, respeite o destino dos seus pais. Não tente salvar, não tente ser a mãe dos seus pais, a parceirinha, a esposinha, a amiguinha. Não. Vai para o seu lugar de filha e deixe os seus pais em paz. Combinado? Qual é a terceira camada? Criança ferida. E você vai perceber como todas as camadas estão entrelaçadas. Então, às vezes, você está bloqueado em uma, mas que está junto com a outra, carrega a outra junto. Por exemplo, a questão que eu trouxe da primeira cliente, né, que estava leal às mulheres da família dela. Ela também estava leal a essa mãe, tendo pena da mãe, sentindo dó da mãe. Então, ela estava presa nessa camada da ancestralidade e na camada dos pais. Criança ferida, tudo aquilo que a gente viveu na nossa infância, que não foi resolvido, que não foi elaborado, que veio de uma maneira muito abrupta, tudo isso, enquanto não foi resolvido, elaborado, permanece na nossa vida. A gente acha que a gente está na adulta, mas na verdade somos uma criança. Uma criança de 3, 5 anos de idade que ainda habita dentro de nós e toma as decisões. E criança não se relaciona. Se é a sua criança que está na tua vida hoje, no controle, você não vai ter um relacionamento amoroso. Só adulta pode fazer. Eu vou te dar um exemplo também de uma aluna minha de uma mentoria, e ela falou o seguinte, Carol, nunca dou certo nos relacionamentos. Eu faço tudo por eles e mesmo assim eles me deixam. Não é justo. Eu peguei aquela fala tão forte, né? Não é justo. E ela falando, falando, falando. E de novo voltamos para a infância, e ela falou o tanto que eu era uma criança perfeita para os meus pais. Eu não tive a minha infância, eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Não foi justo, foi muito injusto comigo. Qual era a ferida dela? Tinha uma ferida da injustiça muito forte da infância dela, que ela não elaborou. Ela não deu um lugar, ela não ressignificou aquilo e ela levou para a vida adulta. Então, esse foi o script dela, e a gente sempre vai buscar aquilo que nos é familiar. O que é familiar? O que era familiar para ela? Injustiça. Então, ela chegava como uma salvadora, como heroína em todos os relacionamentos, e ela fazia tudo pelo cara e o cara embora para ela ser de novo injustiçada. Então ela tinha o dedo apontado para esses caras. Carol, não é justo tudo que eu fiz por ele, tudo que eu fiz por esse casamento, não é justo. Criança ferida.
Mas você vê como se conecta com as outras camadas. Carol, me senti abandonada, eu fui abandonada pelo meu pai, carrego isso para o relacionamento amoroso. A criança, via de regra, vai projetar tudo que ela não teve na infância dos pais num relacionamento amoroso. Então, ela vai chegar como uma mendiga, me dá, me dá marido, me dá namorado, tudo o que eu não tive na infância, me dá o que faltou do meu pai e da minha mãe. Lógico que isso é inconsciente, é uma carga, mas ó, tem cheiro. Os homens sentem e eles, ó, vazam. Ou vaza, ou você vai atrair aquele para você reviver aquilo que te é familiar. Qual é a próxima camada? A camada da identidade. Você vai ver, Leoa, muita gente na internet ou fora da internet trabalhando relacionamento amoroso, ancestrais, pais, criança ferida. Dificilmente você vai ver, nunca vi alguém trabalhando identidade de uma forma tão profunda ligada ao relacionamento amoroso. Eu vou te dizer agora, você não faz o que quer, você faz aquilo que a tua identidade permite que você faça. Então você acredita que você é alguém, você vivencia algo muito forte e você toma essa identidade para você, você assume essa máscara para você. Você não vai fazer o que você quer, você não vai ter os resultados que você quer, você vai ter os resultados que essa identidade vai permitir que você tenha. Vamos dar exemplos. Mentorada minha, Carol, ele me deixou e ele me abandonou. E ele apareceu com a mulher. E eu fiquei lá, foram tantos momentos, e eu não acredito. E o que que ele fez? O que que ele fez? Nananana. Tá. E na mesma sessão, mudou-se o assunto. Ai, porque a minha mãe, ela não me dava R$ 1 de atenção. Ai, que não é justo, que isso, que aquilo. Ai, porque o meu pai preferia a minha irmã e eu ia atrás dele, e ele não me queria, só dava atenção para ela e para eu não causar, eu aceitava. Eu falei para ela, Mariazinha, você percebeu que você me contou várias histórias nesse curto período de tempo, várias histórias que tinham vilões e você sempre era o quê? Era a vítima. Vários agressores, você sempre a tadinha. Essa era a identidade que ela estava identificada. Eu não faço o que eu quero, eu não tenho os resultados que eu quero, eu tenho aquilo que a minha identidade permite. Eu não vou até onde eu quero. Eu não passo de uma coitadinha e começo a ter resultados de uma mulher bem resolvida e feminina. Se eu tô nessa identidade da coitadinha, eu só vou até onde essa identidade permite. E o que é que essa identidade permite? Que você fique coitadinha, que você atraia a coitadinha. Um outro exemplo, uma mulher que passou por traição no relacionamento amoroso. Uma mentorada minha, Carol, que eu fui traída, mas eu fiz tudo para aquele cara. E ele me enganou. E ele me enganou, ok? Trabalhamos aquilo, tudo. E quero focar agora em dinheiro. E a gente começou a trabalhar em outras vertentes, mas sempre ela trazia a história do marido que traiu. E a gente estava falando, sei lá, de maçã. Não porque o meu marido me traiu enquanto eu estava comendo uma maçã. Era sempre a história da mulher traída. Qual é a identidade dela? A mulher traída. E a mulher traída, lembra, a gente só vai até onde a nossa identidade permite. O que é que a identidade da mulher traída vai permitir? Que ela repita a história da mulher traída. Percebem, Leos? Qual é a solução? Quem é você? Qual o teu poder? Qual a tua força? Quais os seus dons? Quem é você sem as máscaras de verdade na essência? Você sabe, você conhece, mas conhece de verdade, sem aquilo que para os outros é bonito. Não, é aquilo que você é de verdade. Essa identidade. Então, muitas pessoas lá fora vão essas três aqui, ó, não chegam na identidade.
Por isso que você pode estar aqui me ouvindo. Ai, Carol, eu já tentei de tudo, já fiz terapia, já fiz isso, eu não consigo sair desse lugar porque não trabalhou a identidade. Você só veio até aqui, a tua identidade ainda é da sofredora, da dedo podre, da que não tem sorte no amor, da que é traída. Percebe? Vamos lá, antigas relações, seus antigos relacionamentos. O teu ex está travando a sua vida amorosa. Tudo aquilo que a gente não conclui dá um fim de uma maneira adulta, de uma maneira elaborada. Eu pego aquilo que é meu e deixo com ele aquilo que é dele. Eu assumo a minha responsabilidade, deixo com ele a responsabilidade dele. Eu consigo fechar a porta. Eu preciso fazer isso, senão a sombra desses antigos relacionamentos vão me assombrar. Aí vai acontecer duas coisas. Se eu sofri demais, vai vir uma outra pessoa, e ao invés de eu olhar para essa outra pessoa do jeito que ela é, eu vou ver o meu ex e vou dizer: não, não vou viver isso de novo, não. Não vou repetir essas dores, não. Eu fico com tanto medo que eu me afasto, que eu fico invisível, que eu me encolho, que eu não consigo reconhecer um bom homem. Ou eu ainda tô presa ao meu ex, ai, porque ele foi tão bom para mim, ai, porque a gente viveu momentos maravilhosos juntos, e você acha que você ainda é apaixonada por ele, mas você não é. Você está presa à ilusão, àquilo que você montou na tua mente. Ele idealizado, você está apaixonada por uma idealização, não por ele. Senão não tinha acabado. Perceba, você não gosta dele, você não está apaixonada por ele. Você está apegada à ideia que você tinha na sua cabeça e você não quer se frustrar. Então você prefere a ilusão do que a realidade. Qual o caminho de solução, Carol? Deixar o ex no passado, deixar no passado o que é do passado, fechar esse ciclo, fazer essa separação, pegar a tua energia de volta e deixar a energia dele com ele. Somente assim um novo homem pode vir. E por último, a sexta camada, o feminino. Mulheres masculinas vão repelir os homens. Então, num relacionamento, a mulher faz um convite para o homem, para o mundo interno dela. É assim que a mulher se relaciona. Ela pega alguma coisa que está acontecendo, leva para dentro, sente e vivencia aquilo. Então, ela pega um relacionamento, começa a conhecer um cara, o cara mergulha, isso que eu estou dizendo aqui não é literal, é mais para sentidos didáticos, ok? Mergulha nesse mundo interno dela, mas o que é que tem nesse mundo interno? Medo, segurança, ressentimento, angústia, dor. Dor, emoção que ela não quis sentir e colocou debaixo do tapete. Medo do abandono, medo da rejeição. Muitas vezes nem a mulher suporta ficar dentro desse mundo interno, sentir esse mundo interno, sentir as emoções, sentir as experiências. Se nem ela mesma consegue, como é que o outro vai conseguir? Aí ela vai para o mundo, a heroína, a fortuna, a salvadora, a guerreira, nessa energia do fazer, do masculino, quem ela vai atrair? Homens femininos, homens frágeis, homens meninos, homens banana. E não vai dar bom. Não vai dar bom. Enquanto você não olhar para o teu feminino, e aqui vai a solução. Enquanto você não olhar para o teu feminino, você vai seguir atraindo quem não presta. Ou você vai estar tão apática, chata, que você vai estar invisível para um relacionamento. Vou dar um exemplo da questão das antigas relações, quanto você pode estar presa a essas antigas relações. Uma mentorada minha, Carol, o meu ex é isso, o meu ex é aquilo, eu não devia ter terminado com ele, por que que eu fiz isso? Tá, mas faz quanto tempo? Ah, já faz um ano. Mas assim, você me ajuda? Porque eu quero voltar para ele. Tá, vamos aqui, vamos fazer um combinado. Vamos olhar para você, vamos cuidar de você.
Aí depois você toma a decisão, a gente vê o que a gente faz para você voltar para ele. Resultado, 30 dias. Eu não queria nem mais saber desse ex. Nossa, Carol, como é que eu queria voltar para esse cara? Não acredito. Não acredito. Por quê? A gente cuidou dela, a gente elaborou, a gente fechou o ciclo. Ela passou a valorizar a pessoa que era mais importante na vida dela, que era ela. Quando eu trabalhei isso, fechei esse ciclo, aí ela se liberou. E um exemplo para vocês do feminino, eu. Eu vou ser o exemplo. A mulher focada no trabalho, nas festas, na aparência. Quem eu atraía? Os homens, menino, que não queria nada com nada, que não queria compromisso. E eu, a salvadora que fazia tudo. Quando eu acessei a minha energia feminina, quando eu curei o meu feminino ferido, esse mundo interno que eu tinha, cheio de dor, e fiquei bem comigo mesma, em paz. Aí eu me tornei magnética e atraí um homem masculino. Perceba como essas camadas estão entrelaçadas. Às vezes não é uma. Geralmente, se você tem, por exemplo, a do feminino, você tem também de ancestralidade, você tem também dos pais, tá? Só para vocês saberem. Se você tem das antigas relações, com certeza tem algo aqui dos pais para ser visto, da criança ferida para ser visto, e assim por diante. Então, as camadas se entrelaçam entre si. Quer saber onde você está presa, onde você está emaranhada? Olha para essas 6 camadas na sua vida. Hoje eu tenho a minha metodologia gravada desse curso para te guiar a identificar e o caminho de solução para cada uma dessas camadas. Eu tenho também uma sessão individual, uma sessão de destrave amoroso, que eu e você, eu junto. Um é a metodologia gravada, que é o meu curso Fim da Má Sorte no Amor, e o outro é uma sessão individual comigo, destrave da vida amorosa. Eu junto com você, vamos identificar onde é que você está travada, bloqueada, vamos fazer um caminho de solução e no final eu passo orientações para que você tenha um plano de ação para estar preparado para estar aberta ao amor. E aí, o que é que você achou? Onde você está presa, Leoa? Você conseguiu identificar em algumas dessas camadas quais? Uma, duas, três? Faz esse exercício interno, eu sei que foi muita coisa. Para, reflete, respira, sente e dê um passo. E dê um passo para sair desse destrave que você merece amar e ser amada. Combinado? Até a próxima aula.